Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Espiritismo com Cristo. Nós vamos hoje mais um episódio do nosso quadro As Cartas de Paulo. Eu sou Salete, as nossas companheiras, né? A Kelly. Oi, gente. E a Rose. Oi, gente. Elas ainda estão meio tímidas, tá, pessoal? Mas isso é normal. Eu também fiquei assim. Como nós comentamos na semana passada, não estamos aqui querendo fazer de doutoras das cartas de Paulo, muito pelo contrário, sabemos até bem pouco. Estamos estudando para poder passar para vocês essa literatura maravilhosa que é as cartas de Paulo. Eu não tinha noção da profundidade até que os mentores falaram para nós que é considerado o segundo evangelho no plano espiritual. Então, essa é a importância das cartas de Paulo. Então, não estamos aqui para ensinar vocês. Estamos aqui numa conversa bacana, contando a história de Paulo de Tarso, né? O começo dele lá como Saulo, a transformação dele e tudo que levou ele a escrever as cartas, o porquê ele escreveu as cartas, né? E como ele abraçou, dando uma guinada de 180 graus na vida dele para fazer as cartas e ser o apóstolo de Paulo. Então, nós vamos fazer a nossa oração de abertura, como sempre, e vamos ler os trechos da biografia dele. Essa biografia foi feita através das informações que contém na Bíblia de Jerusalém, nas informações que contém, inclusive, no Talmud, né? E no Alcorão. Por incrível que pareça, lá também tem informações de Paulo de Tarso. E pegamos também, claro, né, de uma pessoa, né, um espírito evoluído, que conviveu, que conheceu Paulo, que foi o Emmanuel, na época como senador Públio. Então, a maior parte da biografia de Paulo, quem nos passa é Emmanuel, através do livro Paulo e Estevão. Mas, como sempre, não estamos aqui só para defender o que o Espiritismo nos trouxe. Estamos aqui para passar para vocês a história de Paulo, ex-Saulo. Certo? Certíssimo. Querem comentar mais alguma coisa? Só dizer que é uma descoberta, né? É uma descoberta para nós. Anos, né, vendo outras coisas, né, outras literaturas, e você descobre Paulo depois de tanto tempo, depois de tantas informações, e aí a gente vê as pessoas, né, recitando todos aqueles dizeres, né? E aí quando você passa a estudar, acaba sendo uma grata surpresa, porque você sempre se atém ali ao Evangelho, no nosso caso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Codificado pelo Allan Kardec. E aí te aparece Paulo. E aí você revive o Evangelho novamente, de uma forma diferente, né? Na prática, principalmente pelo fato de Paulo não ter sido um apóstolo que conviveu diretamente com o Cristo, né? E mesmo assim, tudo aquilo que a gente vem estudando é um aprendizado muito grande, porque ele, embora não estivesse ali caminhando os mesmos passos com Jesus, ele é como se tivesse feito. Porque o que ele vem trazer são coisas que realmente se sente, né? Ele realmente não estava com Cristo, mas sentiu com o coração tudo aquilo que ele ouviu através da convivência com os cristãos, né? E mais além ainda, né? Verdade. Eu acho que a trajetória de Saulo para Paulo, ela vai trazer a história daquela época, mas que ela ainda se converte nos nossos dias, né? No nosso dia a dia, de forma diferente, de situações diferentes,
Mas se a gente conseguir refletir as crenças que nós temos, o que nos foi ensinado, muitas vezes vai refletir no nosso caminhar. E essa história de Paulo, ela é muito nítida nisso. Que nem todo mundo achava que ele era super ruim, né? Onde ele massacrou muita gente até, tem muita história aí. Mas ele tinha um propósito. Errado, mas tinha. Então ele não fez na maldade de ser, mas é o que lhe foi ensinado. Então muitas vezes isso também se aplica no nosso dia a dia. Às vezes a gente entende as coisas diferente e acha que está certo. E Paulo, essa história de Paulo, ela se reflete também para nós, para o nosso dia a dia de hoje. E é uma história muito bonita, que vale a pena a gente fazer essa reflexão. O que a gente pode tirar de bom da história de Paulo? Porque ela tem muito entrelinhas para nós. Vai ser muito bacana. Está sendo muito bacana. Verdade. Então nós vamos fazer a nossa oração de abertura. E não esqueçam de seguir o nosso canal. Nós temos outros quadros, nós temos outros ensinamentos e o Evangelho toda semana. Aperta lá o sininho que vocês recebem todas as informações. Kelly, pode fazer a oração? Sim. Vamos então neste momento agradecendo desde já a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, a toda a espiritualidade presente neste momento, por mais essa oportunidade de aprendizado, mais essa oportunidade de estudo e, melhor ainda, essa oportunidade de compartilhar aquilo que estamos aprendendo com todos esses nossos irmãos, esses nossos amigos que vão acompanhar através do canal. Que tenhamos todos um bom estudo, uma boa reflexão e que tudo transcorra na mais perfeita paz, conforme a vontade de Deus e de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos relembrar um pouquinho. Na semana passada nós falamos sobre a vida de Saulo, o começo da vida de Saulo. Quem ele era, como foi feito as coisas, né? O que ele aprendeu, de quem ele era filho, de quem, os estudos que ele teve. Né? E nós paramos bem no começo da história romântica dele, porque ele também era um homem romântico, ele era um homem apaixonado pela noiva, né? Coisas que pouquíssimas pessoas sabem. Quem sabe mais dessa história são os espíritas. Então, hoje nós vamos falar sobre o Paulo noivo, né? Uma pessoa romântica, apaixonado pela noiva, tá? Vamos lá, então. Saulo de Tarso, o noivo. Jochedebe é judeu, pai de Gesiel e Abigail. Viviam na cidade de Corinto. Sofre com a opressão dos dominadores, os romanos. É espancado por não saudar e por ter a audácia de saudar tribunos. Teve seus bens confiscados por Licínio Minúcio e ficara viúvo. Dias depois de sérios atos, os soldados romanos levam a jovem Abigail, seu irmão e seu pai para a prisão. Pelos crimes, a sentença foi dobrada e os tornando escravos nas galés. Com o pai não resistindo, Gesiel foi mandado para as galés. Na rua, sem ter para onde ir, Abigail se lembra de Zacarias. A Abigail havia sido expulsa, né? Ela ficou presa, mas não por muito tempo, né? E eles acabaram libertando ela e deixando ela à própria sorte, né? Abigail se lembra de Zacarias e Ruth, que tiveram um filho morto pelos romanos. Ao chegar a casa, relata seu infortúnio e é acolhida pelo casal. Em certa viagem, a embarcação de Gesiel recebeu um passageiro ilustre, Sérgio Paulo, que possuía influência política e estava em missão oficial.
Alguns dias após o seu embarque, adoeceu, vítima de peste que deixava o corpo em chagas. O comandante da nau, com receio do contágio geral, colocou Gesiel para servir o romano Sérgio Paulo. Gesiel dedicou-se à saúde de Sérgio como se este fosse seu familiar. Dias e noites, aplicando-lhe pomadas e essências, alimentando-o até a sua recuperação. Gesiel contrai a peste. O encarregado da galé decide jogar Gesiel ao mar para evitar a contaminação de outros homens. Sérgio Paulo não permite. O eminente romano pede ao comandante que faça o registro de que Gesiel foi jogado ao mar, mas que o liberte no próximo porto. Gesiel é libertado em Jope. Sérgio Paulo lhe pede que troque de nome e para o interior. Que ele vá para o interior, né? Febril pede ajuda a um homem chamado Irineu, que diz que pode guiá-lo até os homens do caminho, que são os únicos capazes de acolhê-lo. Em Jerusalém, Pedro e Tiago, os apóstolos, né, recebem Gesiel, naquele que era o primeiro grande núcleo humanitário. Pedro mostra a Gesiel que há muitas tarefas a serem executadas na casa do caminho e que deste momento em diante ele se chamará Estevão. Em poucos meses, o nome de Estevão já é venerado pelos desvalidos e já é reconhecido como o apóstolo ao lado de Pedro, João e Tiago nos trabalhos diários de caridade. Vale a pena a gente lembrar, né, que essa época aqui, eles datam mais ou menos em 35 depois de Cristo, né? Então, Cristo já havia sido crucificado, já havia sido morto. O interessante nessa história toda é que, assim, Paulo, né, em Saulo, ele viu poucas vezes Jesus. Ele, na época da crucificação, ele até estava em Jerusalém, mas ele não participou ativamente do processo de crucificação de Jesus. Ele começou a atuar depois. Foi depois da crucificação. Então, a diferença de idade entre os dois também não era grande. Entre Paulo e Jesus. Jesus tinha 33 anos e nessa época o Paulo estava em torno de 20, 25 anos. Então não é uma diferença grande, né? Ele não era já um fariseu já velho, não, ele era jovem. E o Gesiel, que se torna Estevão, e a Abigail também eram novos. E o maior medo, né, das pessoas na época eram justamente as galés, porque eram navios frágeis, né? Você tinha que remar ali acorrentado um ao outro. A vela era só para quando tinha vento, né? Mas na maioria das vezes eram eles que remavam. Então, o maior medo, além da crucificação, né, era ir para galés. Os judeus não sabiam dizer o que era melhor, se era ser crucificado ou ir para as galés. Porque praticamente as galés eram uma sentença de morte também. Então... Cruel, né? Era cruel. Gente, nós estamos falando de uma época ainda bárbara. Hoje em dia ainda é cruel. Né? Em alguns lugares a coisa está evoluída, mas em outras ainda continua sendo, ainda é feito barbáries. Né? Então, não dá nem para a gente julgar a crueldade de um lado para o outro. Era o que eles tinham de código penal. Né? Agora, só modernizamos um pouco. Só modernizamos um pouco. A Abigail, ela era uma moça extremamente religiosa, né? Ela seguia as leis hebraicas. O pai dela perdeu tudo perante os romanos, né? Se vingou, pôs fogo em tudo. E quem pagou foi o Gesiel, porque ele assumiu a culpa pelo pai. O pai não suportou, né, os castigos, as chibatadas, que também eram pesadas, gente. Eram 20 chibatadas. O diferencial das chibatadas é que o chicote romano, ele tinha 3 pontas no final. Então, em vez de você tomar uma chibatada, você tomava 3 ao mesmo tempo. E eles tinham pequenos pedacinhos de metal na ponta. Então, onde eles batiam, eles rasgavam. Ai.
Jesus passou por isso. Então, era o castigo romano, né? A quantidade de chibatadas. E a Abigail, coitada, ela teve sorte, porque ela... que, né, tiveram meio que piedade, né? Por ela ser mulher, por ela ser jovem. Ela devia ter 16, 17 anos. Ela era adolescente. Era uma adolescente. Então, ela foi solta, sem pai e sem irmão. Ela se lembra do casal de amigos, né, que eram vizinhos, e ela vai com eles. E é aí que começa toda a transformação de Saulo, né? E a peste naquela época também era muito forte, né? Era muito forte, porque não existiam remédios efetivos, né? Se você for pensar, o que tinha de remédio? Ervas, tratamentos, dependendo da região, tratamentos magnéticos, que embora eles não soubessem que eram tratamentos magnéticos, eles aplicavam. Mas, assim, um bolor naquela época acabava com as pessoas. Verdade. Né? Você sabe o que eu acho interessante? É aqui que me ressaltou, me veio na cabeça na hora que eu li. Gesiel, ou Estevão, né? Que também, o pessoal lá gostava de mudar de nome, né? Então, tem um motivo, mas... Poxa, a bondade de Gesiel, né? Embora ele tenha sido designado, ele tratou com tudo que ele podia. Sabe, ele se empenhou em ajudar o Sérgio, né? Que estava com a peste. E ele teve o seu merecimento, né? Que tanto que Sérgio interviu por ele, né? Eu acredito também que tenha tido intervenção para ajudá-lo, porque ele tinha ainda uma jornada e algumas coisas para fazer, né? E isso também, na hora me veio também da bondade dele, porque ele podia cuidar de qualquer jeito, mas ele cuidou muito bem. E ele foi reconhecido, né? Então, quando a gente faz o bem de verdade... A gente nunca pode generalizar as pessoas pelo nome do povo dela, né? Então, nem todos os romanos eram ruins. Não. Alguns eram justos, né? Alguns eram disciplinados, mas eles tinham a justiça, eles eram humanos. Óbvio, como em todo lugar o ser humano, alguns adoram se sobrepujar em cima do poder que tem, né? Sim. Ou, né, gosta da maldade, isso. gosta de aplicar a dor nos outros. E isso não precisa ser só romano. Tinha os judeus que faziam isso, né? Com a lapidação, que também era triste, né? Você vê uma pessoa morrer a pedradas, né? A famosa lapidação é horrível. E em muitos outros lugares, que queimavam, que cortavam a cabeça. Então, o ser humano, ele tem essas facetas, né? Não é porque ele é muçulmano, não é porque ele é hebreu, não é porque ele é alemão, não é porque ele é brasileiro. Não. Em todo lugar tem aquele ser humano que gosta de praticar o mal, que gosta de ver a pessoa sofrer, e tem aquele que é justo. Tanto que ele dá até conselho, né? Troca o teu nome. Troca o teu nome. Ele podia simplesmente falar, não, faz isso, não, joga ele lá em outro lugar, tudo bem. Mas não, ele até deu conselho, né? Então... Mas é aquilo que você falou, né? Como já fazia parte da missão dele, né? Ele já sabia que ele não... Ele já, aliás, não sabia, né? De maneira inata, ele preservou a vida do Estevão. Mas né? porque ele fez o melhor dele também, né? Eu acredito nisso. Eu acredito que ele era uma pessoa boa. Ele reconheceu a maneira como foi tratado. E esse Paulo Sérgio, ele tem um destaque na história também, tá, gente? Ele não apareceu só ali, né? É a famosa logística da espiritualidade. Ele não apareceu ali de alegre, né? Não, ele tem... Você vê, né? Um barco como aquele, cheio de prisioneiros, ele vai e pega carona. Então. É que carona também naquela época era difícil. Mas ele também tem alguns destaques. Ele volta a aparecer no livro do Paulo Estevão. E Emmanuel fala dele também em outro livro. Tá? Esse é uma pessoa que também foi colocada no caminho. Existem alguns livros, até para quem gosta de ler bastante e conhecer a história do lado espiritual do preparo para a vinda de Jesus, que muitos cidadãos romanos que naquela época participaram de tudo isso, né? Conviveram com Jesus, ajudaram ele de uma certa maneira, ou os apóstolos, eles foram preparados em encarnações anteriores.
Existem alguns livros que eles descrevem todo o preparo que a espiritualidade teve, assim, coisas de 300, 400 anos de linhagens. Então, eles planejavam que tal pessoa ia casar com tal pessoa, ali ia nascer alguém que ia casar com outra pessoa que estava lá do outro lado, para chegar naquele que ia intervir na hora que fosse necessário, ou que fosse facilitar alguma coisa. Tudo já É o famoso pré-determinado, planejamento, né? O planejamento, e assim, não foi um planejamento de 2, 3 anos antes de Jesus nascer. Não, esse planejamento já vinha há mais de 2000 anos. Minha mãe tem uma frase que hoje ela virou também meu hino. A gente é marionete do plano. Exatamente. Já está tudo preparado, já está tudo esquematizado. Exatamente. Lógico que tem, às vezes, as nossas intervenções através do livre-arbítrio, que às vezes pode alterar, pode. Mas é muito difícil. Eles dão um jeito, eles contornam. Eles têm plano A, B e C. É isso que eu costumo dizer. A espiritualidade tem planejado 5 gerações, no mínimo. Né? E tem o plano A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e lá se vai. Porque são muitas variantes. São muitas variantes. O livre-arbítrio atrapalha muito. É verdade. Então, atrapalha e ajuda, né? Coisas, acaba mudando as coisas. Mas essa é a parte importante, né? Que a espiritualidade tem tudo no controle. E não há, eu acho que assim, como a Rose disse, né, nós somos uma marionete. Mas nós somos uma marionete, pessoal, para vocês entenderem, enquanto nós estamos aqui no plano físico, tá? Porque nós podemos ser uma marionete tanto da espiritualidade benfeitora, como, né, do time adversário, como eu costumo dizer. Porque esse time adversário, hoje eles estão como time adversário. Com a graça de Deus, eles vão vir para o time principal. Como a gente já esteve também, né? Como nós já também estivemos. Tudo faz parte da nossa evolução. Agora, nós concordamos com isso, né? O plano espiritual não faz nada que não tenha sido pré-acordado com a gente. Quando nós encarnamos, o nosso plano reencarnatório está lá. Então, você vai ser tal pessoa, você vai ter que fazer isso, você vai ter que... Nós assumimos essa responsabilidade. Inclusive, pelas aflições, pelas provações, tudo é pré-acordado no plano espiritual. A espiritualidade não faz nada que a gente não tenha consentido. Ou que a gente não tenha combinado. Óbvio. Ou que a gente não tenha solicitado, Ou né? que a gente, principalmente isso. Principalmente isso. Nós solicitamos a 90% das nossas provações. A gente chega aqui e fala, não lembro disso não. Né? Mas a espiritualidade, ela faz tudo de acordo, tudo certinho. É que quando encarnamos, o véu nos impede de lembrar. Mas foi tudo acordado. É verdade. Às vezes a gente pede tanta coisa que depois não aguenta e fica reclamando, fica blasfemando. E a espiritualidade idosa, ela não aceita quando nós queremos descontar tudo numa encarnação só. A espiritualidade fala não, é a prestações. Porque sabe que a gente não vai dar conta, né? Verdade. Porque estar aqui na carne é difícil. Mas vamos lá, vamos voltar ao Paulo. Então voltemos. O ano é 35. Zacarias e Ruth, levando a filha do coração Abigail, mudam-se para Jope. Saulo está contando 30 anos de idade, é belo e viril. Falando também o grego, já que for educado pelos mestres das escolas de Atenas e Alexandria, está em Jerusalém para assumir um cargo de destaque no tribunal romano. Saulo conhece Abigail, e a sintonia entre os dois é imediata. Enamoram-se. Abigail contou a Saulo toda sua história, a saudade do irmão Gisiel e a esperança de reencontrá-lo. Enquanto Saulo prepara-se para assumir novas funções no tribunal do Sinédrio de Jerusalém, houve notícias dos homens do caminho e de um tal de Estevão que teria curado Filodemos da cegueira. Saulo acha perigoso que estes seguidores do carpinteiro morto estejam a macular os costumes e a doutrina de Moisés.
Saulo e Abigail mantêm os encontros, intensificam os laços e Saulo promete casamento no prazo de 6 meses. Abigail deseja receber o consentimento do irmão para o matrimônio. Abigail pede a Saulo para encontrar seu irmão. Saulo e Sadoc decidem investigar as atividades dos homens da Casa do Caminho. Pedro, Tiago e João se mostram surpresos com a visita, mas recebem muito bem aos dois. Estevão representa para eles o desdobramento do amor do Cristo que partiu. Todos os assistidos o amavam. Estevão faz uma prece e lê um trecho dos textos de Mateus, iniciando a sua pregação. Fala que o Messias esperado já chegou, ensina que na morte infamante do Cristo a sagrada causa divina prosperaria para sempre. A lei é humana, o Evangelho é divino, Moisés é um condutor, o Cristo Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis, Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Depois desta citação, Estevão é interrompido por Saulo, que deseja eliminar certas distorções. Saulo fica irado e promete corrigir os pregadores do caminho. Nossa, essa frase que ele diz aqui, né, como é que é? Messias esperado. Ensina, não. Onde é que Esse tá? trecho que ele fala que a lei é humana. Esse que ele aqui, começa, o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com os evangelhos somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Achei Nossa, tão isso lindo. deve ter soado como uma subversão a um grau máximo, né? Imagina a revolta. Igualando, né? Não podemos esquecer que para os judeus, né, os hebreus da época, Deus era o Senhor dos exércitos. Sim. E é isso que Jesus trouxe para nós. Ele não é o Senhor dos exércitos. Ele é um pai justo, amoroso, que cuida dos seus filhos, né? E espera calmamente que passemos pela adolescência, que amadurecemos para poder assumir os nossos compromissos com o amor e a caridade ao próximo, né? A Kelly comentou sobre... A Kelly não, a Rose, né? Sobre a troca dos nomes, né? Era um costume hebraico. Você vê que vem lá desde Abraão, né? Era um costume hebraico. Quando você assumia a adoração a Deus, né? O Deus único, não aos outros deuses, porque na época de Abraão era pior ainda, tinham muitos mais deuses, né? E aquela área ali, como sempre, fomentava de muitos deuses. Era costume trocar o nome, né? Quando uma nova vida. Uma nova vida. Uma nova pessoa. Uma nova pessoa, que é o que eles chamavam de batismo. Então, era uma nova pessoa chegando, né? Nascendo, vamos assim dizer. O Abraão, quando ele fez o pacto com Deus, né, da fidelidade, Deus trocou o nome dele, né? Era Abrão e virou Abraão. A Sara também foi trocado o nome dela. Ela era Sarai. Depois que ela passa, né, também a seguir junto com Abraão e ela fica grávida do Isaac, o nome dela também é trocado de Sarai para Sara. Então isso era um costume antigo hebraico, né? O próprio Jacó, depois que ele tem a luta com os anjos, ele não se chama mais Jacó, ele passa a se chamar Israel. E é daí que vem o nome de Israel. Vem de Jacó. Mas eu senti também que ele fez isso meio que uma segurança pro Gesiel, não? Ele mudar a identidade dele, porque ele havia sido tido como morto, né? O Gesiel, né? Eles uniram o que a gente costuma dizer, o útil ao agradável. Por quê? Ele é levado para a casa do caminho, é tratado e ele é batizado. E Pedro dá o nome para ele de Estevão. É Pedro quem dá o nome para ele. Então, por isso que existe essa mania, por isso que Paulo também troca. Quando de Saulo para troca, ele também troca o nome. Os apóstolos, muitos deles tinham outros nomes. Jesus trocou o nome deles. Pedro é um deles.
né? Ele era Simão. Trocou. Alguns dos apóstolos foi ele que trocou. Exato. Natanael, o nome foi trocado. Mateus, o nome foi trocado. O nome de Mateus era Davi. Nossa, E foi trocado para Mateus. Caramba. Ainda Paulo e Saulo tá ali parecido. Parecido, Mas totalmente diferente, né? Não tem nada a ver. Porque era a mania. Essa era a mania, não, o costume, né? Que eles tinham de trocar o nome, porque era o batismo mesmo. Então eles estavam recomeçando uma nova vida. Então eles tinham que trocar o nome, porque o passado ia ficar para trás. Tem um simbolismo, e eu acho até bonita. Né? Hoje em dia. Tô brincando. Não, hoje em dia. De nome direto. E seria até mais difícil por conta dos registros, a lei hoje em dia. Antigamente não tinha registro. Como eles eram conhecidos, né? João e Tiago, filhos de Zebedeu. Tiago, filho de tal, né? Tiago, filho de tal. Então, era o nome dos pais que dava a identidade para o filho. A origem da pessoa. A origem da pessoa. E a Abigail, ela era, como eu disse há um tempo atrás, ela era cumpridora também das leis. Ela era extremamente amorosa. Era uma jovem na flor da idade, né? Se encantou com Paulo, porque ele era uma pessoa muito carismática também. Quando ele não era, né, o fariseu perseguidor, ele era simplesmente Saulo, um hebreu jovem, forte, bonito, de ótima posição, né, principalmente dentro do Sinédrio. E ele tinha um amor assim maravilhoso pela Abigail, né? Abigail. Mas, né, às vezes a gente encontra algumas pedras no caminho que faz a gente esquecer o amor dentro de nós né, e infelizmente foi isso que atingiu Paulo. Mas é óbvio, né? Se a gente for pensar qual era o plano encarnatório dos três, tinha que ser daquela forma. Tinha que ser daquela forma. Mas né? não é nem julgando, né? Eu acho que o que mais atingiu o Saulo foi o orgulho, né? Foi o orgulho. Ele não queria perder para Jesus em absolutamente nada. Mas é porque aqui estava enraizado, né? A forma como eles conduziam, né? As leis morais deles. Não sei se você pode dizer também, as leis morais, leis religiosas, né? Mas eu acho que isso também já era do Espírito. Já. Saulo, ele estava ali para depurar algumas coisas também. Assim como o Estevão, né? Sim, o Estevão não foi apedrejado de graça. Ele também tinha um karma ali para cumprir. E a Abigail também. Mas, assim como João Batista, assim como todos eles, né? Todos tinham ali alguma coisa que deveria ser quitado. E a espiritualidade vai juntando, né? A logística dela é perfeita. Eu só acho que, assim, na história que vai continuar, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Ninguém como você falou, a essência da pessoa, né? Muitas vezes é realmente a essência da pessoa. Para Paulo, depois quando ele se converte... Saulo, para se converter em Paulo, é porque ele tinha dentro do coração dele coisas muito boas. A semente estava lá. A semente estava lá, né? Porque senão ele não se converte da água para o vinho como ele fez. Então, quando vocês verem a história mais para frente, vocês vão entender. Então, assim, se é uma pessoa muito oca, muito seca, ainda não tem a semente do bem plantada, é muito difícil essa transformação. Mas para chegar, acontecer isso com ele, na trajetória dele, nos planos da espiritualidade, é porque ele tinha essa semente dentro dele. Mas isso que aconteceu com ele também... Desculpa. Imagina. Isso que aconteceu com ele também, isso é muito atual, porque é o meio em que a gente está inserido. Era o meio que ele estava inserido. Então, não tinha como ele agir de maneira diferente. Então, quando ele passou pro outro lado, quando ele se viu ali totalmente vulnerável, e quando ele passou a depender de outra pessoa que, imagina, não teria como não mudar. Você tá lá para perseguir, para aniquilar uma pessoa, e você é salvo por aquela pessoa, né?
quando você passa, não é que o sofrimento seja necessário, mas às vezes precisa doer um pouquinho para a gente enxergar o outro lado. Isso é muito atual até hoje. Porque às vezes, quantas vezes a gente não precisa, sabe, doer ali para falar, realmente dói. Como será que é com o próximo? Trazer essa reflexão. Então, se não, tudo bem que isso tudo estava no determinado, no destino dele. Ele, é igual você falou, ele poderia ter feito diferente. Mesmo assim, ele se recusar, não se curvar àquele que ele achava que era o inimigo de Moisés e, consequentemente, de todos os judeus, né? Mas bastou ele passar por essa dificuldade e ser salvo para ele abrir o leque. Sem contar com a presença de Jesus ali guiando ele. É o que eu ia falar. Não tem como, né? Até hoje a gente tem, nos nossos dias a dia, pessoas que têm uma verdade única. Que ela parece que tem aquela... Não sei como que chama aquele negócio dos cavalos que usa cabresto. assim. Cabresto. É o cabresto. É aquela direção, é aquilo que foi ensinado e é só aquilo que existe. Sendo que quando a gente consegue ser... Quando isso é tirado da gente, a gente dá abertura de conhecer outras coisas, de parar para pensar em outras informações, em outros caminhos, vamos dizer assim, é que a gente começa a enxergar a realidade, né? E a gente começa a ter uma conduta diferente. Agora, o que acontecia com ele, não. Ele tinha só aquilo, por isso que ele fez o que ele fez, né? E aí Jesus fez o quê? Tirou esse cabresto dele. E aí ele abriu os leques e os horizontes dele para enxergar de outra forma. E a gente tem que pensar também que esse era o papel de Paulo. Né? Se você for ver todos os apóstolos, Jesus pegou um representante de cada coisa. Né? Então tinha o republicano, que era o Mateus, que era um cobrador de impostos. Imagina, né? Cobrava imposto para os romanos. Judeu, né? Ele foi lá e pegou. Aí você tem o Pedro, né? A pessoa de extremamente pavio curtíssimo, né? Sim, porque ele era estouradão, né? Ele que defendia a galera. Ele era estourado. Então você vai lá e pega Pedro, né? Você pega João e Tiago, que eram primos de Jesus, né? Eles eram primos? Eles eram primos de Jesus, eram filhos da irmã de Maria, que também tinha um pavio certamente curto. Traz para cá, né? Então, Jesus foi juntando o time dele, né? Tinha um que fazia as economias. É que eu não vou conseguir, eu preciso... Sim. Aí nós temos aquela figura, coitada, principal, né? Judas Iscariotes. Eita. Então ele vai lá e pega Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, secretário de Herodes, né? É um escriba de Herodes, né? Vamos assim dizer, o contador. Ele era um zelote? Não. Aí nós temos o Simão Zelote, porque Pedro era Simão. Para diferenciar do outro Simão, é o Simão Zelote, né? Que era alguém do povo, ele era revolucionário, porque os zelotes naquela época eram quem lutavam contra Roma. Né? Era o grupo. Boa, né? Então ele foi lá e pegou o Simão Zelote, né? Pegou Natanael, Filipe, que já andavam com João Batista. Então eles já tinham um certo conhecimento. Então ele vai lá, pega o Natanael e o Filipe, que já andavam, e coloca lá. Aí ele pega o Tomé, né? Uma pessoa de fé fraca. Põe lá. Só acredito, né? se me mostrar. E ali vai juntando o time dele. Aí ele pega o André, que é uma pessoa muito sensata, é um dos apóstolos pouco comentado, que era irmão de Pedro. Ele era irmão de Pedro, mas ele era uma pessoa assim muito sensata, muito calma. Põe lá, porque ele é o contrapeso, né, coitadinho, né? Tá gente estourada. Entendeu? Então, ele pegou o povo ali. Era praticamente o povo, uma parte de cada pedaço do povo. Mas faltava alguém. Se eu não me engano, acho que Simão era bipolar, não era? Era bipolar. Isso é para você ter uma noção de que mesmo sendo apóstolos de Jesus Cristo, eles eram normais como nós, né? Mas que eles tiveram que ser doutrinados. Exatamente. Aí,
precisava de alguém que pudesse atingir a outros lugares. Porque o povo hebreu e o povo da reunião ali estava legal, né? A equipe dele ali estava boa. Mas ele precisava de alguém que tivesse o conhecimento e pudesse fazer frente àqueles que comandavam. Aqueles que estavam, né, no poder. Aqueles que também tinham conhecimento. Esse era o papel de Paulo. Porque o Saulo foi extremamente bem educado. Ele foi educado pelo próprio Por isso que ele chefe da Talvez sinagoga. para não dizer assim, olha, não, porque assim, às vezes, e isso ainda tem muito hoje em dia. Sim, O ignorante aceita qualquer coisa. exato. E aí, o que você faz quando um estudioso se converte? Você fala, não, Isso peraí, tem um aí peso tem, muito né? maior, né? Tem um peso muito maior, muito maior. principalmente para a turma que ele queria atingir, que seria a alta elite, entre aspas, daquela época, né? Principalmente, porque você fala que é um pobre... Não que que a pessoa humilde não tenha o seu valor, não é isso que a gente está querendo Não, dizer. mas na Mas é visão, questão de na de visão, acesso. Acesso, né? A visão dos romanos, dos judeus, enfim, quem ele queria atingir, que era aquela elite, que eles tinham a diferença Sim. monetariamente, Existe até hoje, né? como existe até hoje, mas naquela época era muito pior, né? Então, imagina, se vem vamos dizer, entre aspas, né? Um pé rapado falar, deixa pra lá. É mais ou menos isso. Aí acredita em Agora, qualquer coisa. um candidato a sumo sacerdote do templo, convertido no cristianismo, fazia muita diferença. Nossa, isso era o peso. Que tinha cidadania romana, fazia muito peso. Que falava grego, latim, hebraico, aramaico. Muita diferença. É muita diferença. Por isso que ele foi considerado apóstolo dos gentios. Justamente por essa diferença. E aí nós trazemos isso para 1800 anos depois. O que a espiritualidade faz? Eles usam o mesmo método. Tá. Como vamos provar que realmente o espiritismo existe? Vamos pegar os grandes cientistas da época. Pegaram o Kardec, que era bem matemático, bem... não, tem que provar, tem que testar, tem que fazer para realmente dar um valor para aquela obra, senão seria só mais uma obra. Só mais uma obra. Só mais uma seita, só mais um culto. Não. Sim. Precisava ser provado e comprovado. Quem é que comprova? Os cientistas. Então, os primeiros espíritas da Sociedade Espírita de Paris eram todos cientistas. Sim. E o método que ele usou, Totalmente ele não fez racional, só, né? ele Porque não o Kardec... fez só lá, ele fez em vários lugares do Em mundo. vários lugares. Para ter essa comprovação nata de que realmente não era nenhuma falsificação, nem nada, né? Gandhi era advogado formado pela Howard. Verdade. Né? Então, isso que a espiritualidade faz, né? Que a gente brinca muito e fala a logística da espiritualidade, é isso mesmo, né? É para não ser contestado. Para não ser contestado. Para não ser contestado. Porque está lá a prova cabal. Sim. Né? Por isso que a ciência anda junto com a espiritualidade, porque tem que ser Tem que comprovado. andar, tem que fazer porque senão é só sentido. simplesmente uma lenda. Os dois fazem parte do tripé do espiritismo. Exato. Ciência e religião. E a filosofia, é claro, porque, né? Tem muita coisa envolvida, muito estudo Sim, envolvido, Você fala assim, tá, muito pensamento eu acredito, envolvido. mas por que eu acredito? Porque Tá lá. isso, Tá isso, comprovado. isso, né? Olha ali, ó. Eu acredito porque é assim que foi, é assim que falaram, é assim que é. E assim, Não. e com o passar dos anos, muita comprovação chega, né? Tá lá a carta em Roma do Públio Públio, falando sobre Jesus, né? E outras cartas que até estão ali quando chegar na hora certa, tá lá descrito, quer dizer, existe prova física. Sim. E acho que deve ter muito mais coisa que não Tem. é revelado. Que não é revelado, que não é exposto. Não momento. Na verdade, tem muita coisa que eu acho que está por debaixo dos panos, que não vai Exato. chegar talvez a nós. Talvez chegue, talvez não, enfim. E essa é a importância do Paulo. E, às vezes, as pessoas, quando se fala de Paulo de Tarso, o pensamento que vem é São Paulo. Né? Porque a maioria dos apóstolos foram elevados à categoria de santo pelo Vaticano, né? Então, é São Pedro, São Paulo. Mas e a história dele? A história dele é uma coisa assim riquíssima,
né? A trajetória dele, Saulo de Tarso, pouquíssimas pessoas conhecem. Fora do espiritismo, pouquíssimas pessoas conhecem. É verdade. Só sabem de São Paulo. É verdade. E as cartas de Paulo, pelo jeito, é um evangelho há 30 e quantos anos depois de Cristo? 35? 35. 35 anos Quando ele depois. conhece Abigail, são 35 anos. O fato dele não andar com Jesus também tinha o seu propósito, Sim. né? Na verdade. Sim. Porque Ele viu muito pouco Jesus. Ele viu Jesus praticamente quase perto da crucificação. Uma Pra não semana, dizer que ele 2 foi semanas. influenciado, né? Para não dizer que ele foi influenciado previamente. E Estevão também. Estevão não viu Jesus. Quando ele chega em Jerusalém, na casa do caminho, Jesus já estava morto. ele teve aparições de Jesus Cristo? Acho que teve, não teve? O Estevão? Estevão. Sim. Não, Estevão não. Para Paulo. Estevão também. Para Estevão Ah, também. os dois? Os Quando ele dois, estava os três. convalescendo, quem lia o evangelho para ele era o Pedro, não o era? Pedro. O lia Pedro. o evangelho pra ele. Deu E um aí ele tinha exemplar. insights, Se eu não né? me engano, eu acho que eu li alguma coisa que o Paulo teve umas 15 aparições de Jesus Cristo. Sim, sim. E o mais interessante é que depois Estevão vira um mentor dele, né? Abigail aparece pouquíssimas vezes para ele, mas Estevão assume o compromisso de mentor de Paulo. Nossa, como a vida dá, né? Aquela... Gente, é uma história assim. Eu sempre gostei muito de Pedro, né? Porque eu sou o próprio Pedro. Pavio curto, né? Qualquer coisa já, né? Então eu aprendi muito com Pedro, né? Então eu gostava muito de Pedro, eu sempre gostei muito de todos os apóstolos. Mas eu também não tinha esse conhecimento do papel de Paulo, né? Por que ele era apóstolo dos gentios? Gente, eu nunca pensei, nossa, apóstolo dos gentios, nunca cheguei a pensar nisso. E aí que a espiritualidade entra, né? E sempre fui apaixonada pelos apóstolos, eu sempre fui apaixonada pela Bíblia. Quando eu era criança, 6 horas da tarde, hora do Ângelus, a gente ia lá e lia um trecho da Bíblia, não era nem do Evangelho, era da Bíblia. Então, eu sempre fui apaixonada por isso e eu gosto muito de história antiga. E só não consigo guardar as datas, mas os fatos eu consigo. E eu nunca me importei com Paulo. Quem é Paulo? Então. Quem é Paulo? Um dia andando ali perto da final da Angélica lá embaixo, tem uma escola que chama Escola Paulo de Tarso. Quem será esse cara, né? Quem é Paulo de Tarso? Para mim, Paulo de Tarso era São Paulo? Nunca! E a espiritualidade faz o quê? Vai lá estudar Paulo de Tarso. Vai lá para você saber Eu quem só é. fui saber que Paulo era Saulo quando eu li o livro Paulo Paulo Estevam. Paulo Estevam. Não tinha noção nenhuma. Li esse livro há tanto tempo, preciso reler. Eu também. Nossa, nem lembro. Faz Né? Então, é assim, agora eu estou descobrindo Paulo. E olha, que experiência boa, viu? E já me apaixonei. A fã. Já me apaixonei, porque é uma história muito linda, é muito linda. É muito linda. Então vamos lá. Vamos lá. Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Agora Saulo odiava o Cristo que não conseguia compreender. Perdão, gente. Olha eu aqui pulando o trecho. Encontrando Abigail, Saulo descreve os simpatizantes do caminho e a pregação de Estevão. Saulo deseja que seja feita uma denúncia ao tribunal do Sinédrio sobre as pregações de Estevão. Agora, Saulo odiava o Cristo que não conseguia compreender. O evangelho lhe parecia um ato de revolta arquitetado pelo carpinteiro de Nazaré. A morte de Estevão foi marcada para uma semana depois, em cerimônia pública que Saulo deveria comandar. Estevão é trazido ao templo, abatido pela estada na prisão, com as roupas rasgadas e sujo, mas com o olhar tranquilo e sereno. Entrega-se nas mãos do mestre de Nazaré. Estevão, atado ao tronco, mas com a alma livre, sente cada pedrada como uma passagem para a liberdade, onde encontrará o Messias.
Quanto mais fraco o corpo, mais livre o espírito. Até o momento em que Estevão reconhece pelas descrições de Pedro o próprio mestre iluminado que lhe afaga a testa. Chega Dalila, que entrega Abigail ao irmão e retira-se. Abigail olha aquele sofredor, ensanguentado, barbudo, seminu e sujo, e o reconhece. É Gesiel, seu irmão. O espanto, o medo, verdadeiro terror lhe toma o coração. Quase sem voz, pede a Saulo para falar com seu irmão, que está ali atado ao tronco. Saulo, acreditando ser um engano, pede aos soldados que recolham o corpo semi-morto para uma sala no interior do templo. Ali mesmo, diante do corpo quente do irmão da mulher amada, Saulo, com seu raciocínio rápido, decide romper com Abigail, percebendo que será impossível conviver com ela depois deste fato inesperado. Abigail diz que não contará a ninguém o ocorrido, mas Saulo não volta atrás em sua decisão. Gamaliel bate na porta da sala e chama Saulo. Diz a ele que já se exonerou do cargo de sumo sacerdote e partirá para o deserto para meditar em como servirá a Jesus. Saulo está atônito. Gamaliel pede o corpo de Estevão para entregar a Pedro na casa do caminho. Abigail cai em forte febre, assim como ocorreu na morte do pai, e é levada para a casa dos pais adotivos, onde Saulo pretende nunca mais voltar. Após a morte de Estevão, agravaram-se as perseguições aos cristãos. Saulo assumiu a função de Gamaliel como sumo sacerdote. Em frente da casa do caminho, soldados mantinham vigilância para que o socorro fosse prestado, mas não ocorressem palestras sobre o evangelho. Sem a presença de Abigail em sua vida, o coração do moço de Tarso petrificou. Sua rispidez contra todos os simpatizantes de Jesus só fazia aumentar. Após 8 meses de sofrimentos íntimos, o orgulho de Saulo sofreu pequeno abalo, e ele decidiu ir ver Abigail. Foi recebido com ternura por Zacarias, que relatou o grave estado de saúde da jovem de Corinto. No dia seguinte, é chamado com urgência ao sítio de Zacarias, pois Abigail vive seus últimos instantes. Na derradeira conversa entre os dois, Abigail diz que, após a partida de Saulo na noite anterior, ela recebeu a visita de Gesiel em espírito. Estevão, Gesiel, informa que Saulo tem uma missão reservada por Jesus e que os dois, Abigail e Gesiel, estarão amparando o jovem neste caminho do plano espiritual. Abigail retorna ao plano espiritual. Saulo fica mudo e estarrecido enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobre de rosas o corpo da filha tão amada. Que triste. É triste. É triste, né? É triste. Morreu de amor pelos dois. Pelos dois, né? Ela ficou no meio do fogo cruzado. Então, o que Saulo sabia do irmão dela? Que era um jovem hebreu, como ele, que foi perseguido pelos romanos, foi mandado para as galés e não tinha mais notícia, né? Ele, extremamente apaixonado por Abigail, ele vai tentar achar o irmão para que, né, como era de costume na época, o irmão consinta no casamento deles. Por outro lado, nós temos Estevão, que está na casa do caminho, que a partir do momento que ele se converteu, também virou um apóstolo, né? Porque ele fazia curas. Ele fazia curas. Nossa. Fazia também. Né? Então ele virou um apóstolo e as pregações dele eram lindas. E quando... E não tem relatos escritos disso? Temos pouco no livros do Paulo Estevão, né? Um livro específico sobre Estevão, eu não conheço, mas a gente até pode pesquisar, porque deve ser bonito. Mas, quando Paulo vai visitar a casa do caminho, porque, embora Jesus já tivesse sido morto, né? Os apóstolos continuaram. E todo mundo comentava da casa do caminho, porque a casa do caminho virou praticamente um pronto-socorro, uma creche e um asilo, porque todos iam para lá, né? E eles também dependiam de doações. Então, quando
Saulo chega lá e escuta Estevão pregando, né? Que ele fala sobre Jesus e o chefe da vinha. Ele acha que o Estevão é muito arrogante. Ele acha que Estevão está falando heresias, né? Está indo contra a lei de Moisés. E Estevão, muito calmamente, rebate tudo que ele fala. Sem agressividade. Isso deixou Paulo mais irritado ainda. Imagina, Você quer né? ver uma pessoa ficar de mau humor, realmente, é quando você não vem na mesma pedra. Na mesma linha. Tipo, você Rebate tá com a mesma força. Com a mesma força. Quando você abaixa o tom e você... Aquilo irrita mais do que qualquer outra coisa. E embora Estevão, né, o Gesiel e a Abigail também fossem bem educados, né, porque o pai dele, o Josebede, eles tinham posses, né? Embora eles fossem bem educados, o Estevão também já tinha feito a sua reforma íntima, também já tinha se transformado. Então, ele falava calmamente. Paulo chegou a esbofetear o Estevão. Sabedoria, né? E Estevão ficou olhando para a cara dele. Isso deixava ele mais irritado. Isso foi durante o julgamento Ou seja, dele no o Estevão Sinédrio. dava outra face, literalmente. em todos os sentidos. Literalmente. E ele rebatia. Por quê? Porque o Gesiel, né? Agora Estevão, ele conhecia também as Escrituras. Ele não era um leigo, né, totalmente. Ele tinha um conhecimento. Ele tinha estudo, né? Ele também tinha um estudo. Então, ele rebatia Paulo, só que agora com o Evangelho. Sabedoria. E isso foi o que deixou o Paulo mais nervoso ainda. E ele fala, tem um trecho no livro do Paulo Estevão que fala que quando ele se recuperou e ele começou a fazer as pregações na Casa do Caminho, o Pedro e o outro, não lembro se foi Tiago, eles ficaram maravilhados do jeito que ele começou a pregar. A primeira pregação dele, assim, eles já ficaram assim encantados com a maneira como ele falava de Jesus, sem ter conhecido Jesus assim, fisicamente, né? É gozado, é que nem as palestras que a gente eu faço essas comparações às vezes, tá? As pessoas parece que têm dom, né? Para falar. Tem algumas que, infelizmente, elas tentam, mas... Sim, mas é aquilo que eu costumo dizer, né? Nós vamos, assim, trazer essa experiência para nós. Para o nosso convívio. Dia a dia, né? No nosso dia a dia. Lá na nossa casa espírita, né? Cada um tem a sua peça dentro da equipe. Todos têm o seu valor dentro daquilo que faz. Sim. E isso tem que funcionar que nem uma engrenagem, que nem um motor bem, como é que fala? Equilibrado, né? Como é que fala motor? Quando o motor tem que funcionar bonitinho? O motor de um carro, como é que fala? Funcional, né? Eu também não lembro, mas é um motor que está girando. É o nosso staff ali atrás, ó. Tá girando. Eu não entendo de mecânica, é o nosso staff ali atrás. O motor tem que estar tocando bonitinho, né? Afinadinho, bem equilibrado, as velas limpas, com... Engrenado. Bem engrenado. É a mesma coisa. Cada um tem a sua função dentro do grupo, né? Cada um tem o seu papel. E a espiritualidade, ela é diversificada. Então, ela vai pôr ali no grupo. E foi o que Jesus fez quando escolheu os apóstolos. Ele pegou as peças chaves. É que nem aquela história que diz, né? Lá em cima tem também todas as profissões possíveis e imaginárias. Então, se você está precisando de uma pessoa que lida com obra, você vai ter engenheiros, às vezes, ou arquitetos que vão estar próximo de você e vão te ajudar. Cozinheiro, diz que é a mesma coisa. Mas isso é quando você tem paixão pelas coisas, quando você faz de coração. Exato. E aí essa sintonia se realiza, né? Então, é a mesma coisa na casa, no cristão, né? E que cada um realmente tem o motivo de estar ali naquela função. Sem dúvida. Né, Kelly? A gente chegou lá, antes de vir todo mundo, então, a gente vai se encontrar tudo junto. A creche. Mas é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Né? É o que eu falei para vocês, é uma história maravilhosa, maravilhosa. Não estamos com pressa, estamos indo devagar, porque são tantos detalhes, são tantas informações, e é um ensinamento muito grande que Gesiel, Estevão, Abigail e Paulo traz para nós, né?
E aí vem a grande surpresa, né? A conversão do sumo sacerdote do centro, né? O mais famoso, o melhor, que era o Gamaliel, né? Você vê. Que ainda vai ter funções aí nessa história. Então, isso fica tudo para o próximo capítulo. Isso é só cenas do próximo capítulo. Todo esse tempo ele é necessário para depois... Porque demora um pouquinho para cair a ficha, mas vai cair e você fala assim, poxa vida, o Paulo sou eu. Então, como demora um pouco, vai demorar. Então, a gente vai indo devagarzinho. Como eu costumo dizer, todos os dias a gente passa pela estrada de Damasco. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Bom, vamos encerrando. Que vocês tenham uma excelente semana. Que fiquem na paz de Deus, na luz de Deus, que é maravilhosa, gente, vocês não têm noção. Quando vocês se entregam a esse amor e essa luz, tudo fica fácil. Parece que não, mas tudo fica fácil. E continuem seguindo a gente. Tem muito mais história aqui. E vocês vão amar como nós estamos amando. Sim, sim. Deus abençoe a todos, né? Uma excelente semana. Não deixe de seguir a página também do Estúdio Shift, onde nós gravamos. Eles nos cedem gentilmente esse espaço para a gente fazer o nosso podcast também, para trazer essas coisas maravilhosas que a gente está aprendendo. Dos outros programas também, o Evangelho com Cristo, o livro do Marcos também, muito bom. Ontem eu dormi ouvindo. Muito bom. Bom, gente, boa semana para todos. Que Deus abençoe esta semana, que seja bastante iluminada. E vamos estar aqui na próxima semana. Estejam conosco, tá bom? Um forte abraço. Beijo a todos. Pode fazer oração de encerramento, Rose? Bom, agradecemos a espiritualidade aqui que conosco está. A todos os irmãos que estão nos assistindo, que sejam abençoados. Que emanemos o máximo de luz possível e imaginário a todos também aqui presentes. Agradecemos por tudo e que a nossa semana seja iluminada. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.